Os potenciais especiais de guerra em Bleach são os 5 Shinigamis capazes de mudar o rumo da guerra entre Shinigamis e Quincy's. Classificações essas que foram determinadas pelo Rei Quincy e seu serviço de inteligência, onde cada um dos poderosos Shinigamis foi escolhido por um motivo específico. Kurosaki Ichigo por seu potencial evolutivo, Aizen Sasuke por causa da sua enorme Reiatsu, Ichibei Ryosuke por causa do seu conhecimento ou sabedoria, dependendo da tradução, Zaraki Kenpachi por causa da sua força física e Urahara Kisuke por motivos desconhecidos, embora grande parte do fandom acredite que seja por causa da sua inteligência. E esses são os 5 Shinigamis que foram considerados. Contudo, durante o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, vimos que um dos poderosos capitães de Bleach, o Kurotsuji Mayuri, foi um dos responsáveis por mudar o rumo da guerra algumas vezes enquanto a história se desenrolava, feitos que fizeram dele um dos personagens mais importantes para a batalha contra os Quincy's, feitos que podem sim fazer ele ser considerado um potencial de guerra não detectado pelo Rei Quincy. Um erro que custou muito caro para os inimigos da Soul Society. E nesse vídeo, você irá descobrir quais foram os 10 principais feitos do Mayuri que o colocam nessa posição. Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Galera, antes de iniciar de fato a lista dos maiores feitos do Mayuri em Bleach, eu preciso deixar avisado que assim como o Mayuri é o principal gênio em termos de inteligência do Gotei 13 atual, a UniTV é a incrível plataforma para você que é fã de animes, filmes, séries e muito mais. Lá você irá reviver os momentos épicos dos seus animes favoritos, inclusive o anime do cientista louco. Então não perca a oportunidade e baixe a UniTV agora, link na descrição e no primeiro comentário fixado, porque agora entrando de vez nas 10 vezes que o Mayuri mostrou que deveria ser um potencial de guerra. Para começar, nós temos Karakura falsa. Sim, talvez você tenha deixado passar essa informação ou não lembre, mas uma das maiores conquistas do Mayuri e sua divisão é a criação de uma réplica exata da cidade de Karakura, usada para a batalha contra o exército de Aizen, enquanto a Karakura verdadeira foi levada para Soul Society. Seguindo, nós temos a criação da garganta, mais precisamente um dispositivo de construção de garganta, em que o Mayuri descobriu esse dispositivo entre os muitos materiais no laboratório de Isael Aporo após a sua derrota, e Mayuri conseguiu criar uma garganta perfeita para usá-la para que o Ichigo e a Unohana pudessem ir ao mundo humano para poder batalhar contra Aizen. E claro, isso inclui a capacidade de fechá-lo ou abri-lo quando quiser, mesmo que seja no meio da transferência. Próximo momento importante é Mayuri versus Isael Aporo, a batalha de cientistas que teve bastante uso das invenções do Mayuri para que ele pudesse vencer o espada número 8 no Ecomundo, mas precisamente duas invenções que fizeram total diferença, que são as seguintes: as bactérias de coleta de dados que ele implantou no Istoryu durante sua batalha contra ele no arco da Soul Society, que foram usados para monitorá-lo o tempo inteiro e a todos os momentos. E foi assim que ele foi capaz de combater o teatro de títere do Isael Aporo, que criava um voodoo que permitia ele destruir os órgãos internos do inimigo, usando as informações obtidas das bactérias que ele havia implantado dentro do Quincy. Mayuri foi capaz de rapidamente conceber e realizar uma operação para proteger a si mesmo e a Nemo de antemão, implantando órgãos internos substitutos. E a segunda invenção foi usada para derrotar definitivamente o espada número 8, e é uma droga sobre-humana que pode retardar a percepção do tempo de uma pessoa, elevando a força de seus reflexos inerentes e também do tempo de reação aos estímulos recebidos. E a droga é guardada em uma garrafa azul por ele, mas também dentro do corpo de Nemo, e é capaz de fazer um segundo parecer 100 anos para a infeliz vítima a quem foi administrado, que no caso aqui foi o Isael Aporo. Uma dose não diluída da droga faz com que os sentidos acelerem trilhões de vezes, enquanto o corpo relativamente lento não consegue acompanhar, resultando assim em paralisia. Por outro lado, está implícito também que uma dose diluída na droga pode aumentar muito a velocidade de reação do usuário, e ele chegou a afirmar que uma única gota teria que ser diluída 250 mil vezes para ser adequada ao uso. E o próximo feito da lista, que faz muito com que o Mayuri seja uma ameaça especial não detectada pelo Rei Quincy, é que ele descobriu que as bancais eram roubadas, onde após a reunião dos capitães, Mayuri tem uma conversa privada com Yamamoto, onde ele confirma que ordenou que a sua divisão matasse 28 mil cidadãos de Hokongai para corrigir o equilíbrio das almas. Yamamoto pergunta por que ele não conseguiu a permissão, observando, dada a gravidade da situação, ele teria conseguido, e Mayuri responde que teria que assumir a responsabilidade se as coisas piorassem. Yamamoto ainda afirma que a situação não teria sido tão ruim se o Instituto de Desenvolvimento Shinigami tivesse relatado o problema mais cedo, e isso leva o Mayuri a lembrar Yamamoto que ele havia rejeitado o aviso de Mayuri quando o Ishidouryu entrou na Sociedade das Almas, e afirma que o comandante é responsável pelos eventos atuais, porque ele falhou em matar aquele homem há mais
mais de 1000 anos, que assim o Mayuri levou o medalhão usado para roubar a Bankai do tenente da primeira divisão, o Chojiro Sasakibe, para análise, e assim ele conseguiu descobrir o que havia acontecido, já que ainda existia dúvida se a Bankai havia sido selada, destruída ou até mesmo roubada. Porém, o capitão da 12ª divisão conseguiu bater o martelo sobre isso. Contudo, como vimos, alguns capitães não esperaram o resultado da análise sair e acabaram tendo suas Bankais roubadas, como a Senbonzakura Kageyoshi do Byakuya, a Daigure Hyorimaru do Itsugaya, a Jakuhou Raikoben da Soifon e também a Kokujo Tengemyo do Komamura, o que eventualmente deixou Mayuri furioso ao receber a notícia da Matsumoto que o inimigo tem a habilidade de roubar a Bankai. O sexto feito, preparo em relação ao laboratório, porque após a saída da guarda real, Mayuri e Nemo retornam ao instituto de pesquisa e se trancam em seu laboratório com todos os insetos de vigilâncias nativos, algo que foi essencial para a virada de jogo dos Shinigamis em algum momento durante a guerra, já que eles reviveram os arrancas mortos que ele havia encontrado no laboratório de Isao Aporo, respondendo assim um dos grandes mistérios que o Kubo prometeu responder antes do lançamento da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, na época em que o mangá era lançado, além de também ter sido ele a conseguir recuperar o Kiraizuru, que teve uma certa importância em proteger a Seretei mais à frente durante a guerra. E durante a segunda invasão dos Quincy's, Mayuri e Nemo finalmente emergem de dentro do laboratório e encontram a parte de fora do instituto de pesquisa completamente transformado pelas sombras. Mayuri explica que no tempo entre as duas invasões, ele e Nemo criaram uma sala completamente sem sombras, incluindo seus trajes. E isso tudo enquanto Asuka Neklevar estava na frente dele, o que respondeu assim a dúvida do Istanrita sobre seu intelecto. E o Mayuri ainda provoca dizendo que ele será capaz de encontrar a resposta antes de voltar para casa. E o Asuka, de repente, decide recuar. Quando é questionado por Mayuri do porquê ele quer ir embora, o Asuka responde que não quer perder tempo descobrindo diferentes estratégias para fazer Mayuri morrer, e assim o capitão decide deixá-lo sair, preferindo analisar sua Ryatsu e não ser atraído para o território de Asuka. E é nesse momento então que Mayuri sente Soifon desferindo um duro golpe em seu adversário, o BG9, e o Asuka até mesmo responde dizendo que isso acontecer estava nos planos do Rei Quincy. Além disso, outro ponto, algo que claro já deixou Mayuri em alerta, para saber como é que eles poderiam virar o jogo novamente, já que uma virada de jogo Quincy era iminente, como de fato ocorreu. E outro ponto é que junto com Urahara, ele conseguiu entregar as pílulas que recuperaram as Bankais para os Shinigamis e também foram usadas para prevenir o roubo, além de também ter sido ele o responsável por construir uma réplica do canhão de fogos de artifício da família Shiba, que foi usado para Ichigo e seus amigos irem até o Palácio do Rei das Almas, atrás do Rei Quincy e seus soldados de elite, mesmo que seja algo bastante difícil de acontecer. Porém, sabe duas coisas que não são muito difíceis de acontecer? A primeira é você se inscrever no canal se você não for inscrito, porque assim você não perca os próximos vídeos de Bleach. E a segunda, e aí é pra todo mundo que tá assistindo, é você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que você tá gostando do conteúdo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? Mas continuando agora com o nosso vídeo, nós temos Mayuri versus Itsugaya, onde quando Giselle invoca o Toshiro zumbificado, Mayuri observa que isso é muito ruim, porque ele sabe do poder do Itsugaya, e depois que o capitão da 10ª divisão fere gravemente Kaku Yumichika, Mayuri observa que o seu corpo está se movendo da mesma forma que quando ele estava vivo, e Mayuri ainda teoriza que o Itsugaya foi transformado em zumbi antes de morrer, porque ele não pode falar ou agir por conta própria, assim como a Bambieta pode. E Giselle confirma isso e explica como aqueles que são zumbificados antes da morte podem ser completamente controlados, porque não tem livre arbítrio. E o Mayuri assim pergunta que graça há em controlar alguém sem livre arbítrio. E quando o Charlotte confronta Itsugaya e o ataca, Mayuri grita para que ele volte apenas para o arranca ser cortado ao meio pelo Itsugaya. No entanto, Mayuri protege Charlotte do próximo ataque do então inimigo com uma barreira de Kido, que afirma que irá puni-lo por atacar alguém que ele não poderia derrotar, deixando assim ele à beira da morte. E voltando-se para o Itsugaya, revela que tem muitas drogas que ele deseja experimentar nele antes de afirmar que tudo será pelo bem da Seretei. E que dá até pra gente fazer alguns comentários com o grande subtexto que tem essa frase do Mayuri. Porém, como não é o foco do vídeo, vou deixar para um próximo momento, quem sabe para uma análise futura do personagem. Mas enfim, o Itsugaya ataca Mayuri, que se esquiva e solta uma rede de Kido e suas mangas. E quando o Itsugaya ataca novamente, o Mayuri bloqueia com sua espada e continua a se defender dos golpes por causa do sensor que ele colocou em sua Achizogi Jizo, mesmo que, claro, ele seja menos habilidoso em controle de espada do que o capitão da 10ª divisão. E quando o Itsugaya tenta dar uma joelhada nele, Mayuri bloqueia o ataque com um pano e aponta como ele esperava isso quando o plano explode, danificando assim severamente a perna de Itsugaya. E o Toshiro bloqueia o ataque subsequente do Mayuri e ativa a sua Bankai, a Daigure Hyorimaru, antes de cortar o capitão da 12ª divisão pelo tronco e empalá-lo através do peito. No entanto, o Mayuri aparece ileso segundos depois e faz a mesma pergunta sobre suas drogas, o que faz o Itsugaya ativar a Bankai novamente e congelar o Mayuri completamente. No entanto, Mayuri mais uma vez aparece ileso e pergunta ao jovem capitão sobre o uso de suas drogas. E o Itsugaya exige saber o que está acontecendo, levando o Mayuri a revelar que Itsugaya está experimentando
experimentando uma droga que o leva ao passado toda vez que ele mata o Mayuri. E quando o Hitsugaya cai no chão, sentindo os efeitos colaterais de ter voltado no tempo mais de 10 vezes, o Mayuri explica que a droga imobiliza o usuário por 30 segundos, dando bastante tempo assim pro Capitão Louco administrar uma droga no Capitão Picolé, que eventualmente irá fazê-lo voltar ao normal. Mas seguindo com a lista, o próximo ponto é que ele impediu Giselle de criar um exército de zumbi, porque depois de empalar o Hitsugaya com a sua Zanpakuto, os zumbis de Matsumoto, Rose e Kensei aparecem atrás dele para atacá-lo, apenas para o Mayuri responder invocando seus arrancas. E depois que o Kensei e o Rose desmaiam sob os efeitos da droga de precognição que ele usou no Hitsugaya também, Mayuri os injeta com a mesma droga que ele usou no Capitão Picolé, fazendo-os assim gritar de agonia. E o Mayuri volta sua atenção para Giselle, que teoriza que ela precisa usar mais sangue para zumbificar combatentes de classe Capitão, por causa do quão poderosa é a Heiatsu deles. E após uma breve explicação de como ele conseguiu fazer os zumbis dela se tornarem zumbis dele, Kensei e Rose se levantam e Mayuri se despede da Quincy antes do Kensei esfaqueá-la no coração. Outro ponto ainda é que logo após isso, Mayuri controla os dois zumbis e consegue incapacitar Izagi Shuhei e Pepe o Acabrada, interferindo assim na batalha do Capitão Kuchiki Byakuya. Embora, claro, a gente sabe que o Byakuya não teria dificuldade alguma com o Quincy ou até mesmo com o Tenente, que estava sendo controlado pelo Quincy. Mas fato é que os zumbis do Mayuri são superiores a de Giselle ao ponto de que, mesmo o Pepe usando sua habilidade do amor, que já havia tomado o controle dos zumbis de Giselle no passado, ainda assim, os zumbis do Mayuri não foram pegos pela habilidade, o que acabou resultando no Kensei zumbi socando Quincy várias vezes até que ele fosse arremessado dentro de um edifício. Mas seguindo com a lista, nós temos tecnologia do Mayuri versus Aizen, porque mais tarde um pouco no arco, depois que o Rei das Almas é morto e o Kitaki inicia seu Kamikake para evitar a destruição dos 3 mundos, Mayuri chega ao seu laboratório, que foi modificado por Urahara para os seus próprios propósitos, e observa que os Shinigamis mudaram um pouco, e tendo ouvido a explicação de Nanao de como eles não serão capazes de formar portas para o Palácio do Rei das Almas por causa da quantidade total de Heiatsu presente no local, Mayuri revela um amplificador de Heiatsu atrás de uma parede e diz a eles para usá-los para compensar o déficit. E após a chegada de Aizen e sua tentativa de derrubar o Palácio do Rei das Almas usando sua Heiatsu, Aizen nota que a tentativa foi em vão, já que sua Heiatsu acabou se dissipando antes mesmo de chegar até lá. Assim, o Kyoraku, comandante das 13 divisões, informa que a cadeira foi criada por Mayuri e é uma de suas maiores conquistas, porque permite que ela capture a Heiatsu de Aizen. E assim o cientista louco dá um passo à frente e alerta Aizen ao fato de que ele criou a cadeira em que agora se senta, e insiste que a Heiatsu é algo que sempre será criado enquanto o coração do Shinigami continuar a bater. E como os prisioneiros no Muken não podem ser mortos, ele teve que criar algo que pudesse manter Heiatsu sob o controle e não cancelá-lo completamente. E assim ele começa a zombar e castigar Aizen por pensar que ele poderia superar sua tecnologia, o que faz o vilão desafiar Mayuri e colocar sua Heiatsu contra a tecnologia dele. Contudo, ele é interrompido pela chegada do Nanana Nadiakup, um dos Istanritas, e que vai me fazer chegar no fim desse tópico também, para ir até o próximo, que é o Mayuri versus Pernida. E aqui eu tô considerando várias ocasiões durante a batalha que inicia quando o Mayuri e Nemo chegam ao recém-transformado Reino Real e encontram Zaraki, Ikako e Umichika, que são interceptados pelo Quincy Pernida. No entanto, quando Zaraki se prepara para matar Pernida, Mayuri grita para ele esperar. E depois que o Zaraki corta o Pernida e a cabeça dele começa a inchar, Mayuri percebe que tem algo de errado e Pernida usa sua habilidade compulsório para ligar seus nervos aos braços do Zaraki e torcê-lo, algo que faz o Kenpachi arrancar o próprio braço para que o Quincy não deforme todo o resto do seu corpo. Momentos depois, quando Zaraki tenta correr novamente em direção à Pernida e começa a ter sua perna deformada, Mayuri entra em cena e esfaqueia Zaraki com a sua Achizogi Jizo antes de ativar o fator 4 da sua Shikai, que faz o Zaraki entrar em colapso e assim sai do campo de batalha, já que por causa dos efeitos da habilidade, o corpo do Kenpachi fica paralisado. E depois que Pernida revela que é o braço esquerdo do Rei das Almas e ataca o Shinigami, Mayuri se defende com um escudo em comum, antes de afirmar que sua felicidade supera sua curiosidade sobre por que o braço esquerdo do Rei das Almas está trabalhando para Yurabara. Mais à frente no combate, quando estava em uma situação de perigo, Mayuri pressiona algo em seus sapatos e revela que conseguiu replicar a técnica de movimento Quincy, o Hirenkyaku, usando sua tecnologia a partir de seus estudos sobre os inimigos. E decidido tirar uma amostra, Mayuri consegue cortar o menino Pernida com um explosivo remoto, fazendo com que ele grite de dor antes de salpicá-lo com um fluido de preservação. No entanto, o Mayuri é pego de surpresa quando os nervos se estendem do midinho para o seu braço e começa a estourá-lo. E assim o Mayuri rapidamente o construi de volta enquanto reorganiza sua estrutura anatômica antes de afirmar que o Pernida não pode assumir o controle dele tão facilmente. Mais à frente no combate, Mayuri libera sua Bankai e mostra uma nova forma modificada dela, a Konjiki Achizogi Jizo Matai Fukuen Shoutai, que pode dar origem a outros Konjiki Achizogi Jizo, que possui habilidade para contra-atacar o poder do inimigo, e Mayuri assim faz com que a sua Bankai crie uma Konjiki Achizogi Jizo, e o capitão da 12ª divisão revela ser uma versão com nervos na superfície do seu corpo, e o Pernida
Pernida tenta assumir o controle da Bankai do Mayuri, mas o Shinigami explica como os nervos são divididos em 70 mil camadas, que se descascarão se assumirem o controle, enquanto a Konjiki Achizogi-Jizo devora Pernida e seus clones. Porém, sabemos que não seria fácil assim derrotar uma parte do Rei das Almas, e momentos depois, Mayuri observa que Pernida teria se multiplicado dentro da Bankai e tivesse sido mordido antes de expressar choque quando a Konjiki Achizogi-Jizo é destruído por uma flecha quente de dentro para fora, o que faz com que o inimigo fique furioso e parta com tudo para cima do cientista louco, que vê várias flechas sagradas chegando e tenta evitá-las, apenas para que nervos ligados a um deles se infiltrem e destruam seu braço esquerdo, e enquanto outra flecha sagrada se aproxima dele, Mayuri é salvo por Nemo, que pega a flecha e corta seu próprio braço, e após isso, movendo Nemo e ele mesmo para um local seguro, Mayuri repreende ela por agir em seu próprio julgamento, antes de afirmar que seria incrivelmente difícil criar outra dela. Nemo assim entrega a Mayuri um suplemento de carne com o qual ele pode regenerar seu braço, e revela que ela o resgatou para entregá-lo, o que vai culminar no combate da dupla contra o inimigo, onde a Nemo toma a frente quebrando seus limites, até que ela estoure Pernida em pedaços e seja dilacerada por um dos clones dele, que ainda haviam sobrevivido, o que deixa Mayuri chocado a ponto de ter Israel Aporo Grande aparecendo como uma visão ao lado dele, e enquanto Israel afirma que essa é simplesmente uma chance do Mayuri criar algo melhor e que Pernida esmagou tanto sua criação valorizada quanto sua atitude arrogante, Mayuri o dispersa e percebe que ele deve fazer antes de convidar os dois clones restantes para comer o que resta da Nemo. Porém, quando isso acontece, o Shinigami recupera o cérebro da sua tenente e repele um dos nervos do clone com a sua Heiatsu sozinho, antes de dizer a eles que para continuar comendo antes que ele morra enquanto o de seus dedos aumenta. Enquanto os outros dedos seguem o exemplo, Mayuri explica como substituiu as células regenerativas de Nemo por células que se multiplicam em alta velocidade e revela que elas são controladas apenas pelo cérebro, antes de revelar que o clone morrerá por excesso de regeneração à medida que o tecido dele é grosseiramente expandido, fazendo assim com que ele e sua tenente sejam os responsáveis por derrotar um dos inimigos mais poderosos do exército inimigo, claro, uma parte do Rei das Almas, o que eu considero o seu maior feito. Contudo, ainda existe mais um feito, que na verdade é uma invenção dele, que é o sistema de comunicação e segurança da Soul Society, que é uma invenção que foi mostrada durante o one-shot do Arco do Inferno, lançado em 2021, onde 3 horas antes do Konsou Reisai de Ukitake, que é o ritual que envia a alma dos capitães para o inferno sem que os Shinigami saibam, Mayuri envia pequenos insetos que projetam hologramas e transmitem som para todos os tenentes. E ao ouvir Ichigo elogiar os recentes desenvolvimentos de Urahara com suas pesquisas, um holograma de Mayuri indignado se projeta atrás de Rukia e Renji, onde ele afirma que Urahara está desfazendo todo o seu trabalho duro e não tem senso estético, enquanto ele informa Renji e os outros tenentes que eles devem se reunir no mundo humano essa noite para realizar a cerimônia do Jogimen Heibaku, que consiste em matar um rolo para o ritual do Konsou Reisai. Mayuri ouve Handiku assumindo que essa é a sua maneira de responder às inovações do Urahara e nega isso, e quando Izagi aponta que ele está agindo autoconscientemente sobre a acusação, Mayuri dispara raio lasers dos olhos do seu holograma aos pés de Izagi para surpresa do tenente da 9ª divisão, algo que claro foi mostrado ocasionalmente, mas que numa situação de guerra futura será extremamente importante, caso claro o Arco do Inferno seja realmente serializado. Mas enfim, esses foram os 10 melhores feitos, invenções, momentos que eu achei interessante trazer aqui para esse vídeo, para mostrar como o Mayuri pode sim ser considerado um potencial de guerra ou uma ameaça especial que não foi detectada pelos Quincy's. Afinal, ele foi um dos personagens mais importantes da Guerra Sangrenta dos 1000 anos e subiu demais de nível. Sério, atualmente ele é um dos Shinigamis mais fortes da Soul Society, principalmente por causa da sua Bankai apelona. Fora que por causa da sua inteligência e invenções, ele consegue sim enfrentar personagens mais fortes que ele, como por exemplo Itsuga Toshiro, Pernida, enfim. Mas agora, me diz aí o que você acha do Mayuri. Acha que ele deveria ter sido um potencial de guerra? Me conta aqui nos comentários a tua opinião, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.